Então, sejam bem-vindos. Hoje em casa de um ex-político, Armando Correia, que amavelmente... Não, nunca foi político. Quase político. Que amavelmente nos recebe em sua casa neste dia e para que possamos falar um pouquinho acerca do que foi a sua vivência enquanto político no ativo. Já lá vão mais de 50 anos. Armando Correia, natural de Avanca, ligado intimamente à vila de Avanca. Gostaríamos de saber, amigo Armando, posso tratá-lo por Armando Correia? Armando. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, desde logo, foi presidente de junta antes mesmo do 25 de Abril. Exatamente. Eu pertencia a um grupo famoso, e hoje é famoso, que é a Associação Artística de Avanca, da qual fui um diretor muitos anos. Não é? E adquiri ali uma determinada experiência e toda a gente mais ou menos me conhecia. Na altura, ainda novo. 30, na casa dos 30 anos. E um dia surgiu a ideia aos chefes políticos daquela altura de me contactarem, fazer o convite para ser presidente da junta de freguesia. Estamos a falar, portanto, em 72... Em 1970, 71. Os eleições foram em 71, portanto foi... E portanto, os chefes políticos da altura, com o Sr. Dr. Duarte à presidência, e nunca pensei, porque o Sr. Dr. Duarte tinha assim boas referências minhas. Mas como eu era um dos oradores de dia nas festas de Natal, na visita que a artística fazia a determinadas casas, eu era convidado sempre para apresentar os cumprimentos da artista. Já fazia também locução. Exatamente. E fazer o discurso muitas vezes à espera, enquanto chegava ao primeiro e até ao último decorria às vezes uma hora. E claro, nunca se queria começar, quem oferecia o jantar, não é, da taula, não queria começar, então eu ficava ali a entreter o pessoal, falando muito, não dizendo nada. Portanto, sempre ligado também ao associativismo. Associativismo, exato. A partir daí, a sua vida terá mudado quando, na altura, não sei, diz-nos lá como aconteceu, quando passou a ser presidente de junta. Isso talvez em 72? Em 71 e 72 foi o primeiro ano de presidência que foi presidente. Foi eleito em outubro de 71. Que recordações guarda desse momento em que se vê investido de um cargo político? Não sei se já contava que isso viesse a acontecer ou não, mas o que é que realmente sentiu nessa altura? Eu senti que, primeiro, eu não sabia bem o que era ter o cargo de presidente da junta. Sabia algumas coisas da junta, mas, enfim, ele estava mais ligado ao desporto. Já agora, o antecessor, quem era na altura? Ou quem foi na altura? Na altura foi o Custódio Rodrigues, Sr. Custódio Rodrigues. Mas estava-nos a dizer então que não sabia bem ao que ia. Exatamente. Mas o Sr. Custódio Rodrigues só me disse uma coisa, depois de eleito. Só pá, olha, prepara 50 contos que tu vais gastar mais ou menos agora, porque não se recebia... Não havia vencimento nessa altura. Portanto, os mandatos nessa altura tinham um período também definido ou não? Era 4 anos, já tinha um período de 4 anos. Não podiam exceder também os 4 anos? Havia eleições. E, portanto, eu teria sido eleito, se não ocorresse nada, era de 72, 73, 74, 75. Entretanto... Em 76 dão-se as primeiras eleições autárquicas,
depois do 25 de Abril. Não, mas é que eu fui interrompido em 74. Muito bem. Foi interrompido porque, enfim, dada A situação política na a altura. mudança política, no glorioso 25 de Abril veio repor a democracia. E esse período ficou vazio o lugar de Presidente da Junta? Não, ficou, nomeou-se uma comissão administrativa que foi eleita pelo povo em frente à Junta, certo? E quem ficou como presidente da comissão foi Artur Rezende Matos, mais conhecido por Artur Capitão. E nomearam mais dois, que foi o Primo Albano e o Boaventura Valente Matos, portanto, presidente e secretário tesoureiro, enquanto não se fizeram eleições. Ou seja, nesse período entre 74 e 76, foi essa comissão administrativa que fez a gestão, digamos, da freguesia. Exatamente. Depois, em 76, que foram as eleições e o Artur Capitão, o Artur Rezende Matos, voltou a ganhar pelo CDS. Nessa altura, o Sr. Armando Correia foi candidato? Não. Como eu tinha sido presidente e era, naquela altura, todos os presidentes eram considerados fascistas e colaboradores do regime. Pronto. Nem eu pensava mais na minha vida concorrer a eleições e me meter em política. Portanto, não concorri. Entretanto, como estava já no CDS, nessa altura, depois com vários eventos do CDS, não deixei a política, mas... Continuou ativo no partido? Nunca estive no ativo, era mais colaborador Eu digo ativo no sentido de colaborar sempre com o colaborador, partido, praticamente era eu e o Manuel Júnior de Almeida, que era Manuel Breu, que éramos praticamente os chefes, éramos que organizávamos aqui tudo. O Dr. Casimiro Tavares, na altura, também já assumava... Mas bem depois, porque quem era presidente do CDS era aquele doutor, que ele era brasileiro, não recordo, Dr. Figueiredo. Figueiredo tinha a clínica, já agora um monumento. Um edifício novo. E o Dr. Figueiredo é que era o presidente do CDS. Quando ele deixou, estávamos a ver quem é que seria, e eu fui um dos encarregados de procurar o nome. De escolher. E eu vi, era amigo do Casimiro já, e eu, o professor Quinás, gente depois da sacada lá de Estarreja, e o Casimiro não queria, mas entretanto aceitou e ficou o Casimiro o presidente do CDS. Presidente do CDS. A conselhia do CDS. A conselhia, exatamente. Devo dizer que foi dos estarrejenses um dos mais importantes da cultura, da vida política. Deu um contributo importante. E mais, ele nunca chegou a ser presidente foi das maiores injustiças que o povo de Estarreja fez ao Dr. Casimiro. Foi a pessoa que mais amou e mais lutou por eu julgo que a certa altura ele ter-se-á candidatado a Presidente de Câmara também, posteriormente. Ele depois chegou-se a candidatar, mas nunca teve votos para ele. Mas falávamos há instantes então das dificuldades, ou pelo menos daquilo que não sabia que ia encontrar. Quando, entretanto, há eleições em 76, já percebemos, é eleita uma outra pessoa. Quando é que Armando Correia entra na Junta de Freguesia como Presidente? Como Presidente, eu entro na Junta de Freguesia passados
passados 10 anos, entrei em 86. 86, passados 10 anos. Foi mais um desafio. Sim, porque eu entrava também, mas nunca pensando, e também, pronto, havia figuras que, relevantes. Que poderiam também assumir esse cargo. Exatamente, e seguiram. Mas eu também não estava assim muito interessado, embora eu tivesse concorrido, eu arranjava pessoas realmente de valor para ocupar os lugares da concorrência, não é? E o CDS ficava... Nesse tempo, a luta, entre aspas, entre os partidos que concorriam a estas eleições autárquicas era renhida muito mais do que hoje. Renhida, muito discutida. Muito... Era discutida e era renhida, as pessoas... Zangavam-se. Exatamente por causa da política. E depois na questão quando era na propaganda, por cartazes, havia muito mais trabalho, havia luta, trabalhava-se por amor à camisola, por amor à camisola. E portanto, mas nunca havia mais, olha, onde havia mais luta política era entre o CDS e o PSD. Curiosamente, entre os dois que, enfim, faziam parte de uma ala política e sendo da mesma parecida. família, não é? Eram aqueles que mais... Mas porquê? Divergiam em muitos aspectos? Não divergiam, não, era uma questão, enfim, de jogar que era o melhor e que a pessoa seria mais indicada. E depois também porque era a Maria de Lourdes que, na altura, presidente da Câmara, tomou conta do lugar e pronto. Teve sempre boas relações com o presidente da Câmara, na altura, a Dona Maria de Lourdes. Sim, pois, e devo dizer-lhe, eu fui sempre amigo dela, embora politicamente nós andássemos sempre zangados, sempre. Mas quando havia qualquer coisa, pronto, lá estávamos nós. E quando o assunto era importante o suficiente para tratar, de facto, uniam-se. Exatamente. Havia até casos, devo dizer-lhe, em que a coisa que estava mesmo reunida... Claro, alguém tinha que ceder. Sim, e havia sempre como agora com a formação agora do governo, que o seu primeiro-ministro, em vez de primeiro ir falar ao presidente, deu a conhecer, ele não queria que fosse assim. E o presidente não ficou lá muito contente. E o presidente, claro, zangou-se porque realmente foi injusto, não digo injusto, mas... Deveria ser o primeiro para um primeiro-ministro que foi sempre tão bem tratado por um presidente, fazer-lhe esta... Foi uma ofensa. Isto é uma ofensa, é lenda comprida, mas é ofensa. Nessa altura não havia coisas tão graves quanto esta na política local, ou seja, traições, divergências muito fortes que levavam às tais inimizades de que já falámos. Sim, havia uma... Era um período muito agitado, ou foi um período muito agitado também, apesar de... Era agitado, no princípio foi muito agitado porque dado o período que houve aqui de ditadura comunista, é que houve aqui uma ditadura, fala-se agora do 25 de Abril, que entramos na democracia em 25 de Abril. Abriu-se as portas à democracia em 25 de Abril. Mas no dia 1 de maio, eu gostei muito de 25 de Abril. Também gostei. Mas quando chegou o 1º de maio e chegaram aqueles que diziam que estavam mortos pelo Salazar, esse malandro que os tinha metido num barco e metido no fundo do mar, diziam-se que eles apareceram todos e passado pouco tempo começa isto a entrar em ditadura, não é?
com as milícias. E claro, quem é que havia de ser? O senhor tinha amigos também nessas forças políticas? Tinha Ou amigos. seja, não foi a política que o afastou das tradicionais amizades que tinha? Não, pelo contrário, eu até politicamente, como presidente, eu até era amigo, olha, e onde eu ia buscar, quando fui presidente em 86, passados 10 anos, o que me ajudava a resolver mais problemas era o chefe dos comunistas, que era o Zé Torres, que era funcionário da Nestlé, mas toda a gente respeitava. Que dificuldades maiores sentiu enquanto esteve à frente da Junta? Portanto, começou em 86, manteve-se por 4 anos, Sim. Depois voltou a ser eleito. Sim. Portanto, fez quantos mandatos? Eu fiz um mandato, nasci a fazer mandato antes do 25 de Abril, e depois fiz mais 3 mandatos. O que eu mais senti foi, é o que toda a gente sente, plano luta por uma causa, pelo bem-estar da sua terra. Todos os que vão para o presidente, não há nenhum, julgo eu, que não queira o melhor da sua terra. Claro. Podem não atingir o que eles fez. E porquê que não atinge? Porque não há dinheiro para todos. Só quem passa por uma junta ou por uma câmara é que sabe dar valor. Porque os filhos são muitos, todos querem, não é? Todos precisam. Então tem que ser repartido. O dinheiro é elástico. Exatamente. Agora, deu-se o caso seguinte, é que também é preciso investir naquilo que é mais prioridade. E as prioridades são diferentes de indivíduo para indivíduo, não é? E têm que ser definidas, naturalmente, pelo Presidente da Junta também, em colaboração com o resto do Executivo. Exato. Mas as prioridades eram muitas. Eram as prioridades culturais, eram as educacionais, eram as viárias, a rede viária, era eletricidade, não havia água, distribuição de água. Quer dizer... De ordem vária. Sim, e portanto isto tinha sido tudo distribuído. Muito bem. Nós vamos dar por concluída este pequeno excerto, esta pequena conversa que aqui tivemos. Sim. Vamos voltar num outro dia, depois anunciaremos também a data em que será emitido através das redes sociais e retomaremos exatamente no próximo programa no ponto em que ficámos agora, ou seja, dificuldades principais sentidas. Sim, exatamente. Muito obrigado pela vossa presença. Nós é que agradecemos. Até breve, então, está bem? Voltamos então à casa do nosso amigo Armando Correia, 92 anos, um homem que se dedicou também à política em Estarreja. No último programa, Sr. Armando Correia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade em nos receber em sua casa. No mesmo recinto, exatamente. Mesmo cenário. O cenário é o mesmo, talvez agora a conversa siga noutro sentido, mas como a conversa é como as cerejas, certamente haverá aqui muitos temas ainda para tratarmos. Ficámos no último programa com as tais dificuldades que sempre existem quando se gera uma junta, ou quando se gera o que quer que seja, e o meu amigo Armando Correia falava-nos exatamente dessas dificuldades. O dinheiro não era elástico, muita gente se calhar descontente, outra mais contente, mas a verdade é que a gestão tinha que ser feita à medida dos recursos. Exato. Ora bem, eu vou dividir em 2 partes. Vou dividir a parte da minha gerência antes do 25 de Abril, em que as condições de juntas de freguesia eram umas, e depois, a partir de 86, em que eu entrei na segunda fase da minha gerência. Ora, foi totalmente diferente. Antes do 25 de Abril, a junta de freguesia tinha 400 escudos que a Câmara lhe dava por ano para as despesas. Era uma fortuna. Por ano. Quer dizer, se a junta de freguesia não tivesse outras receitas... Para pouco dava 400 escudos. O que é que fazia com 400 escudos? Então, nós levávamos 25 testões por cada atestado. E tínhamos, depois houve uma... Sim, porque a junta tinha despesas próprias, luz, água, para além de todas as outras coisas também, não é? Para pagar. Exatamente, mas como a luz gastava-se pouco, água não era água
não havia água canalizada, embora depois houvesse assim algo em particular que instalasse aí água, que abastecia cerca de 100 pessoas e que a Junta aproveitava. Mas a Junta já aproveitou isso depois do 25 de Abril. Quer dizer, antes de ser instalada a água na freguesia. Na cidade já havia, não é? Sim, a banca já tinha uma. Eu pergunto isto, desculpe interromper, porque a banca era uma vila já antes do 25 de Abril dinâmica. E foi isso que levou a vila. Sobretudo através da indústria de laticínios, a própria Nestlé. Ora, a banca, neste primeiro período, eu gostaria de falar daquilo que o Presidente da Junta, ou que a Junta delineava a fazer, o seu programa, não é? Porque a banca precisava de muita coisa. Então, no meu plano, o que é que eu pus? Havia problemas de cemitério, que o cemitério estava mesmo a abarrotar, não havia enterrar mais havia um mercado que era feito nos terrenos lamacentos que não tinha condições nenhumas. Não tínhamos ensino secundário, né? Havia primário e nós desejávamos secundário também, não é? Tínhamos um posto de correio humano e nós queríamos correios em condições. Nós queríamos um pavilhão artística não tinha pavilhão, não tinha pavilhão, era ao ar livre. Portanto, nós também nos batíamos. Um dos grandes mentores também da artística, exatamente, foi o Dr. Armando Vigário, é justo também lembrá-lo aqui. Pois, exatamente, porque entretanto nós. Há um telefone que toca, mas pode continuar. Exatamente. E o que aconteceu? Neste meio termo que nós surgiu que foi criada a Casa do Povo da Banca. Porque na altura já vinha do antigo regime, as criações... Não, já havia casas do povo por todo o país, claro. Mas não estava a funcionar em todo o país. E foi criada em Estarreja duas casas do povo, a do Doído e a da Banca, Pardilhó e Veiros. Só que a sede, eles só instalariam uma sede, e seria naquela freguesia que lhe desse condições para eles se instalarem. Felizmente houve alguém que pertencia à artística e me avisou, e eu imediatamente fui às casas do povo e disse: eu cedo a junta de freguesia, cedo terreno, cedo instalações, eles só vinham pôr os móveis e cedia a junta de freguesia. O salão debaixo da junta de freguesia, como nós só nos reuníamos à noite, eu cedi para a Casa do Povo. O atual ainda... Não, que este já é novo. Esta casa já é nova. Já foi construída no tempo, e depois foi mais tarde. Com o Augusto Ferreira. Foi em 2000, tem 20 anos. E, portanto, foi instalada em a banca. Ora, o que é que isto deu? Veio dar muito melhores condições, pôs os lavradores que eram quem trabalhava na agricultura, pô-los ao nível dos funcionários de fábricas. Porquê? Porque já passavam a ter subsídios, já podiam descontar para a reforma, etc. Entretanto, em 72, no ano em que eu fui Presidente da Junta, foi aberta foram abertas instalações para posto médico. Foi aberto um posto médico. Também nós só tínhamos um médico, que era o Dr. Duarte, que dava consultas em Banca, em Valga, em Loureiro. Mas a título particular. Era médico particular, claro. mas pronto, ele era um dito que estava sempre disposto a... Na altura não havia os chamados centros de saúde, nada disso existia. Portanto, a banca, com o posto médico, cresceu muito, melhorou muito, com 3 médicos, que foi o Dr. Duarte, o Dr. David e o Dr. Borges Alves. O Dr. David ainda vivo. Ainda vive, mas
está ali nos serviços de... Continuados nos... Não é continuados, está no... Sim, lá também funcionam os serviços continuados, mas ele... Não estará já nas melhores condições. Sim, eu já tenho 92 anos, doutora Vida. E, portanto, 3 médicos e 2 enfermeiros, que eram o João, o doutor João Amaral e a irmã. Portanto, Dom João foi um SMS em Avanca, corresponde a um avanço. Exatamente, pronto. No que toca à qualidade de vida das pessoas. Era o melhor que havia na altura. Entretanto, como veio a Casa do Povo, beneficiou os 70% de habitantes que trabalhavam vieram a ter direito à pensão, tinham direito aos benefícios que tinham os outros. Também cresceu, pronto, também foi bom para a terra. Portanto, nós ficámos contentes. Entretanto, o senhor Tenente-Coronel Ricardo Vaz Monteiro, em 72, lançou um livro, Avanca do Passado, do Presente e do Futuro, em que ele, em conversas que teve comigo, descreve praticamente o programa. Era natural de Avanca? Ele não era natural de Avanca, era natural de Chaves, mas casou com uma senhora que era da casa de... Mas foi ele que de facto fez esse levantamento? Estava-nos a falar do livro. Ele é que fez o livro de conta dele e ofereceu-me um. Cujo título é? O título é Avanca do Passado, do Presente e do Futuro. Eu só tenho um livro, mas pode tirar a foto. E o que é que ele retrata nesse... Do passado, faz um resumo do passado desde 900, desde a doação de 900, de Ordóño II ao bispo Dom Gomado, que era bispo de Coimbra, até à doação do Dom Afonso III a Arouca, ao convento de Arouca. Logicamente apontai os dados mais importantes que fizeram de Avanca o que é hoje também, exatamente. Portanto, faz uma história como fez o Carlos Cardoso, faz uma história resumida, assim como também faz o padre Tavares Martins no Avivar de Memória. Eu vou só virar ali para a câmara, já agora, só para ver se será possível. Portanto, este é o livro do padre Martins, Tavares Martins. O Avivar de uma Memória. E já agora este pequenino que o senhor Armando Correia tem em mãos é o tal Avanca do Passado, do Presente, do Futuro. Pois. Portanto, no passado ele fala realmente, embora sucintamente, da Avanca desde os anos 900, portanto, o século X, até estamos no século XXII, não é? 21, século XXI, portanto, 11 séculos. Não é? 11 séculos, exatamente. Depois, no presente, fala aquilo que existe. O que é que existe? Uma indústria forte em Avanca, um potencial em agricultura, culturalmente também muito evoluído, e, portanto, isto para reforçar... Sendo inquestionável também o contributo de Egas Muniz, culturalmente, exatamente, Egas Muniz, que esteve na base de Avanca ser levada à vila. E, portanto, foram acontecimentos, inclusivamente o lançamento deste livro, também deve ter tido influência porque Ricardo Vaz Monteiro também tinha os seus conhecimentos nos políticos, mas ele movia as suas influências também. Ele trabalhou muito em Avanca, depois de ser reformado, trabalhou muito para ser uma escola de moça, para a capela de Santa Luzia,
muitos melhoramentos em Avanca, ele estava sempre, foi presidente da Fundação Benjamin Dias Costa, portanto é um senhor que colaborou muito, que deu muito à vida da Avanca. Esses foram os dados que, de alguma maneira, desenvolveram a Avanca. Na altura em que foi presidente, certamente também houve algumas situações com as quais não terá ficado satisfeito, ou pela impossibilidade de as realizar, ou por qualquer outro motivo. Quer-nos falar um pouquinho sobre essas maiores dificuldades que teve e que eventualmente não conseguiu levar a bom porto? Bem, nós tivemos dificuldade em tudo, desde o liceu, vamos ter um liceu com 18 salas, no tempo do Simões Ferreira, era o secretário de Estado, um liceu com 18 salas e um pavilhão. Na altura já não havia o liceu para a Avanca. Eu e o Armando Vigário fomos para Coimbra saber como era. Ainda se arranja aqui um com 13 salas, mas sem pavilhão. E nós, no meio disto tudo, tivemos de aceitar um liceu com 13 salas, quando começou a funcionar com 15 salas. 15, tivemos de arranjar mais duas, improvisar mais duas. E improvisaram mais duas. Exatamente. Portanto, está a ver como são as coisas. E depois tivemos de arranjar, o comendador Dias Costa, Delino Dias Costa, tinha dado a artística, tinha sido a artística um terreno para fazer um pavilhão, nunca fizemos. Então a artística queria tentar com a Casa do Povo, porque a Casa do Povo também tinha no seu projeto um pavilhão, e a artística ia associar-se à Casa do Povo para ter de pavilhão. Daram também anos e anos e anos, também nada. Muito bem, eu desculpe me interrompê-lo, nós vamos conversar ainda mais a propósito desses assuntos. Fico desde já os agradecimentos, de novo, pela recepção que nos foi feita, e vamos voltar no próximo programa. Obrigado, estou eu, por ter dado essa oportunidade de saber alguma coisa sobre a Avanca. Sejam bem-vindos, estamos de novo em casa de Armando Correia, ele que foi ex-presidente da Junta de Freguesia de Avanca e que aqui nos tem contado histórias absolutamente maravilhosas relativamente àquilo que foi a sua gestão enquanto autarca ou membro de um órgão autárquico, neste caso a Junta de Freguesia de Avanca. Tínhamos deixado no final do último programa a ideia de que a Avanca teve um desenvolvimento importante. Estávamos a falar da artística, da escola, das salas de aula entretanto criadas. Sim, sim. O Sr. Armando Correia queria acrescentar relativamente ainda a este assunto alguns aspectos. Pois eu queria acrescentar que afinal viemos a ter liceu, passados 20 anos do liceu estamos novamente a ter o liceu mudado porque tínhamos, enfim, 20 anos, 86, 30 anos. Já velhinho também. 30 anos, portanto estamos a merecer e merecemos um liceu novo, portanto não para, isto quer dizer que não tem parado. Tem dinamismo. Exatamente, portanto eu tenho evoluído. Viemos a ter o salão paroquial. Não, o salão que estava previsto para a artística e para o liceu, etc. Que viemos ter, depois fez novamente um acordo com o Dias Costa e com a Câmara Municipal, foi construído, temos um pavilhão funcionar. Um pavilhão chamado Adelino Dias da Costa. Não é? Portanto, o que é que a Avanca queria quando foi vila? Portanto, a Avanca já era uma potência. Há 49 anos, portanto, quando foi elevada à condição de vila. Exatamente. Portanto, nós primeiro queríamos ser vila, e fomos, eu devo dizer, tenho aqui uma nota, queria aqui juntar.
Ora, tenho ali em cima, posso ir ali? Sim, sim, claro. Eu tenho aqui assim um guia. Nós continuamos em conversa com o Armando Correia, natural de Avanca, já o dissemos, esta série de programas. E o nosso amigo traz então aqui uma nota que... Queria referir que a elevação da Banca à Vila não foi esmola, não foi nada. A Banca à Vila, Padre Tavares Martins diz no seu livro, a elevação da freguesia da Banca à Vila não foi mais que o reconhecimento de um peso de honra que a história foi acumulando sobre ela no decorrer da sua secular existência. E do pendor desta honra fluiu tal mercê, a enaltecer agora o seu brasão. Portanto, ninguém melhor que Padre Tavares Martins para dizer o que foi a elevação da Banca. Em poucas palavras disto tudo. Entretanto, a Banca era potência, a Banca tinha, não era melhor nem pior do que qualquer outra terra, mas era diferente. Era uma terra, era e é uma terra diferente, não é melhor nem pior. Mas tem potencialidades para crescer, exato, para se desenvolver ainda mais. Tem possibilidades, embora as coisas não tenham desenvolvido, há terras que têm desenvolvido mais, mas nós também não temos estado parados, a Banca não tem estado parada. Portanto, as coisas, os setores principais estão garantidos. Houve um novo posto médico, portanto, o posto médico de 72, em 86, 87, novo posto médico, portanto, com condições. Temos as escolas EB 1, 2, 3, que vai sofrer reabilitação, está agora a reabilitação profunda. Exatamente. Temos uma rede viária muito, muito boa, temos saneamento, temos água e temos luz como os tinha antes de 72. Portanto, e tem futebol também. Hã? E também tem futebol. E futebol e handball. E handball. Temos uma artística na primeira divisão. E temos um futebol, enfim, que se vai arrastando, embora tenha cerca de 300. Futebol tem 300 miúdos a trabalhar. Mais novos, e o handball tem cerca de 200 crianças. É obra. Portanto, isto significa alguma coisa. É obra também. É obra, é, sim, senhor. Portanto, nós também não podemos querer tudo. Há terras que têm desenvolvido mais, há outras que têm desenvolvido menos, mas, enfim, cada terra tem os seus problemas. Durante os seus mandatos, o que é que verdadeiramente gostaria de ter feito e não conseguiu? Bem, eu gostaria de ter feito aquilo que depois veio a fazer e que se veio a fazer. Tinha em mente, na altura, uma obra que deixasse marca profunda do seu trabalho? Não, o que me interessava era que a Banca... harmoniosamente... Exatamente, foi o que aconteceu. Os anos com um plano camarário do doutor anterior ao Presidente de Câmara, sim, Oliveira Pinto? Não, o de Salreiro. E o Dr. Vladimir Silva? Vladimir Silva lançou um plano que depois não concluiu, não conseguiu, mas quem começou foi o Dr. José Eduardo Matos. Foi a época de ouro do Conselho, foi a época de ouro da Banca. E, entretanto, eu fui a vereador da Câmara de Sarreja, e no meu primeiro mandato eu era o vereador das freguesias. Estamos a falar no ano já de 2002, exatamente. Sim. Portanto, a Banca, a partir dos anos 70, entra no seu ciclo de ouro. A idade do ouro começa aí e vem,
e tem o seu cume precisamente nos anos 80, 90. Com a realização de obras, de mais obras, Exatamente. de mais infraestruturas. Sim, que agora as novas autarquias, as novas têm o dever de conservar. Tem outro problema, é a conservação daquilo que se fez. Fez-se pouco, fez-se muito, fez-se. Tem que se dar manutenção. Isto está totalmente diferente daquilo que era. Para melhor. Para melhor, exatamente. Agora temos que conservar. E essa é uma outra dificuldade que certamente as juntas sentirão, diferentes daquelas que o senhor sentiu na altura, mas não menos importantes. Não é? É que agora já se podem fazer uns parques infantis, por exemplo. Tem cinema também, que foi aspecto que não abordámos, com o Cineclube de Avanca. Sim, o Cineclube, que é uma organização que tem dado muita honra à Avanca, onde se produz... Recuando um bocadinho no tempo, porque, enfim, 40 anos não é muito tempo, quais foram os seus grandes amigos, aqueles que colaboraram mais intimamente com o Sr. Armando Correia, na prossecução destes trabalhos todos, no desenvolver do seu mandato? Teve se calhar 2, 3, 4, não sei, figuras que foram marcantes. Eu tive 2 colaboradores, 3, mas 2 é que eu chamava os meus generais, que é Manel Maia, posso dizer, Manel Maia, e Armando Luís Valente de Matos. Depois tive um terceiro, Zé Portela, José Luís Portela, que também colaboraram comigo. Esses eram os meus generais. Cada um tinha o seu pluro. Tinha o pluro das estradas, eu tinha o pluro do cemitério. Olha que sobre o cemitério nós modificámos o cemitério completamente todo. Fizemos do cemitério uma cidade, levantámos tudo, a parte que não era que era particular, e levantámos, fizemos sepulturas de raiz, centenas de sepulturas, fizemos o tratamento dos passeios, tudo. Há um cemitério ali assim que até dá vontade de morrer. Isso vamos deixar para depois. Mas ser Presidente de Câmara também dá dores de cabeça, e na altura teve muitas, certamente. Sim. Não é fácil encarar um mandato deste tipo à frente de uma vila que, de facto, sobretudo a nível industrial também, se desenvolvia cada vez mais. Temos o exemplo da Nestlé, que comemorou recentemente 90 anos. Tudo isso mexia também com o Sr. Armando Correia. Mexia, sim senhor, e foi grande. As nossas relações com a Nestlé foram sempre muito boas, porque a Nestlé foi um dos motores que levou a banca para a prosperidade. Muito bem, vamos falar de prosperidade no próximo programa. Eu quero agradecer de novo ter-nos recebido aqui em casa. Muito obrigado. Voltaremos exatamente onde acabámos agora a falar da Nestlé. Muito obrigado por tudo. Até um destes dias. Até breve. De novo em casa do nosso conterrâneo, Armando Correia, seja bem-vindo, ou melhor... Muito obrigado, agradeço uma vez mais a vossa presença. Nós temos que agradecer a amabilidade com que nos tem recebido aqui em sua casa. Muito obrigado. No último programa acabámos falando da Nestlé, que eu referi 90, mas penso que para o ano fará já 100 anos. O Sr. Armando Correia falava também da Nestlé como motor de desenvolvimento para a banca. Exato. E também, se calhar, motor que muito terá contribuído também para a elevação de a banca a vila. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre esse Vamos falar sobre a instalação da banca, da Nestlé e a banca. Em 1924 ou 23, um grupo de cerca de 47 pessoas, entidades importantes da terra, entre as quais está a Egas Moliz, está o professor José Maria da Silva Tavares, que foi um grande homem em banca, embora pouco conhecido,
está a maior parte dos senhores das casas feudais de Abanca fazem... E havia muitas, de facto. Havia 18, cerca de 18 casas. Agora já não existem tantas, mas realmente... Mas ainda há muitas, posso lhe dizer. Fizeram, das quais está a Casa do Moragado e o Egas Budista, eram as duas principais. A Casa do Moragado, o Outeiro de Paredes, era a principal até da Casa do... Então são eles que dão origem no Pensal, num terreno, formam a casa, num terreno que pertencia à Casa do Outeiro. E a gente até tem uns alimentos com o nome de Pensal. Exatamente. E a Junta de Freguesia ultimamente pôs lá um letreiro, fez a inauguração de já era um lugar de Pensal. Ora, a Abanca veio e foi bem querida em Abanca, foi bem querida na nossa terra, tomou conta das pequenas fabriquetas que eram desnatadeiras, que fabricavam manteiga, tomou conta comprou-as, etc. E fomentou a indústria leiteira. O emprego. Exatamente, criou empregos e criou situações aos lavradores que quase todos iam levar os tradicionais canados leitadas de lé. Entretanto, foi alargando a sua ação, e já iam carroças, entretanto veio a caminhoneta e até a Figueira da Foz e até a Oliveira das Meias, era uma zona de captação de matéria-prima para a Nestlé. Desenvolveu-se a Nestlé, desenvolveu-se a Abanca, houve sempre colaboração da autarquia com a Nestlé, proporcionando-lhe sempre, não pondo problemas à sua expansão. E hoje temos ali um mundo, a Nestlé é um mundo que está ali assim, sem provocar a terra, pelo contrário, a Nestlé dava os excedentes da sua produção para as crianças pobres de Abanca, acho que continua a dar. Portanto, a Nestlé só fez bem à Abanca, e a Abanca está reconhecida por isso. Nestlé. Entretanto, também há outras fábricas que concorreram para a Abanca. A Adico é outro ex-libris e a Abanca, de resto, ressurgida exatamente. Há relativamente pouco tempo Exatamente. E internacionalmente conhecida. Temos outras fábricas que, por exemplo, a Janeves, que foi uma fábrica importante, e a Abanca, a seguir à Adico, também de mobiliário metálico, também concorreu para o engrandecimento da Abanca. Houve alturas em que os seus empregados ganhavam até mais do que ganhava a Nestlé. Depois uma orientação havia outras fábricas, havia a Nuno Gil Rodrigues, que era a fábrica de leite lá embaixo em Fontela, que foi uma fábrica que deu muito prestígio à Abanca, no tempo do João Rodrigues. É do Custódio Rodrigues e do João. Mas teve também ajudou a desenvolver. Os Borges, havia a fábrica dos Borges, que também metalúrgica, havia a fábrica de Malafaia do Sr. Amaro. Depois vieram os Breus, e há uma curiosidade também enorme referente a isto, é que as fábricas instalaram-se todas juntos do caminho de ferro, porque entre 1864, salvo erro, instala-se um comboio, 1856, penso eu, a inauguração. Cria-se o ramal, cria-se o caminho de ferro de Aveiro ao Porto, entretanto é feita uma estação em Abanca, e foi a estação de caminho de ferro que deu estrategicamente colocadas. Exatamente. Não havia transportes, não havia meio de transportes, nem havia rede viária, e o comboio deu um impulso veio dar uma importância à indústria formidável. Porquê? Porque trazia a matéria-prima, alguma, e levava daqui assim os produtos fabricados.
isto foi extraordinário para o desenvolvimento da indústria em Avanca. Portanto, por isso que Avanca tem de agradecer também à inovação dos caminhos de ferro. De resto, os 49 anos foram comemorados recentemente. Sim, exato, foram comemorados recentemente, 49 anos. No próximo ano teremos a comemoração dos 50 anos do cinquentenário, já entramos na história. Não é? A Avanca é uma terra formidável, vai entrar na história, já na história estava ela, estava e está na história. Mas deve muito ao seu povo, à coragem, à sua maneira de ser, ao seu bairrismo, o seu agradecimento. Já não para. Já não, ninguém mais vai parar a Avanca. E a Avanca festejou, quando festejou a sua elevação à vila, logo que soube. Cerca das 4 horas da tarde, o António Sacristão... Nessa altura exercia algum cargo político em Avanca? Não, eu era chefe de escritório da fábrica de Bonifácios em Ovar. Muito bem. Quando eu fui o... Mas estava a falar então, quando se festejou... Quando se soube, o António Sacristão é como disse, quando o António Sacristão estava ligado a atividades políticas e, portanto, soube telefonar no dia 14 de março, telefonar de Lisboa dizer, olha, a Avanca foi para o correio saiu agora no Diário da República. E eu disse, mas é verdade, então põe os sinos a repicar, ele tinha foguetes. Como antigamente. Exatamente, a primeira coisa era repicar, fazer um repique dos sinos, sinal de festivo, sinal de alegria e dar conhecimento às pessoas. Repica, alguma coisa está a passar. E pouco tempo toda a gente soube. Tens foguetes, então põe umas casas de foguetes e manda vir já mais foguetes para logo à noite. Festa rija. E então eu vou já para baixo, porque a festa central era a sede do encontro, estava fechado, e lá nos encontrávamos num café central, tinha à noite, ali estivemos aqui a Carpino, dava a festejar. Festejar, neste caso. As nossas alegrias, juntámos, fizemos uma caravana e resolvemos ir correr a freguesia toda, fomos correr a caravana. Fomos à casa dos promotores, os mais ativos, aqueles que estiveram mais contribuíram exatamente, que foi o professor Melo e a esposa de Dona Odete Melo, fomos o professor Santos, o professor Melo, porque era presidente da Câmara na altura, nós estávamos a tentar ter o processo para a candidatura. Fomos à casa do Custódio Rodrigues, que era o presidente que tratou das coisas do processo para levarmos à Câmara. Da altura era o Custódio Rodrigues. Fomos à casa do Carlos Celeiro, que era um indivíduo que andava por aí também sempre a fazer a ação. E fomos a todos os lugares da freguesia, inclusive há lugares que estão a 5 km de distância, por causa da água levada. Eu telefonei para o senhor, do estabelecimento lá, que era o Sr. Mateus Belo, e disse, Sr. Mateus, olha que nós andamos aqui, uma vez que foi levada à vila, e andamos aqui a participar isto de boca a boca, casa a casa, e foi... E, portanto, se chegamos a chegar aí à volta da meia-noite, se eu tenho isso aberto e tenho aí umas coisinhas para a gente petiscar, para comemorar. Exatamente. E é que chegávamos, já passava da meia-noite, a água levada, e Mateus Belo, o Sr. Mateus Belo tinha tudo preparado, foi até às 4, 5 da tarde, eu já nem sei a que horas é, que horas. Olha, foi um dia maravilhoso, de alegria. Isto aconteceu, portanto, 49 anos, em 1900. Pois, manifestávamos a nossa alegria, humildade orgulhosa, ou orgulho. Ou o orgulho da vossa humildade. Da humildade. Também dá. Não, mas é que estávamos eufóricos mesmo. Claro. Foi um dia de euforia.
Muito bem. E Quer concluir? queria acabar. Vamos ter ainda mais um programa. Então tenho que fazer mais um programa. Pronto, assim faremos. Ficamos gratos mais uma vez por ter estado aqui e certamente que vamos fazer mais um excerto, mais um programa que, para além de ficar como memória futura no Facebook do Jornal O Conselho de Estarreja, serão também reproduções entregues ao Sr. Armando Correia, para mais tarde recordar, isto é bom. Julgando nós ser este um espólio importante, não só isto para, faz para parte e ajuda a história. Exatamente, mas também para avivar a história, a memória daquilo que fomos e somos. Até o próximo programa. Muito obrigado. Como prometido é devido, mais uma vez em casa do Sr. Armando Correia, um ilustre avancanense. No último programa, Sr. Armando Correia, estávamos, na parte final, a falar sobre a comemoração da inovação de Avanca à Vila. Exatamente. Mas ficou inovação, algo mais por dizer. Exato. Queira fazer o favor de pois foi um momento, o resto. Exatamente, é que convém dar realce a este facto histórico. Porque a história é o repositório das aventuras, das glórias de uma terra. E não há terra assim passado que consiga ter presente. Exatamente. E a Avanca orgulha-se realmente do seu passado, trabalhou para ser honrada convenientemente. E o senhor também trabalhou muito para isso. Eu também trabalhei, exatamente. Mas o calceteiro, o labrador... Foram todos peças importantes, não é? Tudo foi importante. E a Avanca cresceu. Mais uma particularidade. O Rio Gonde, que ninguém conhece o Rio Gonde, foi o elo de ligação, o elo de espoletar esta maravilha da natureza que é a Avanca. Mais de metade das suas casas senhoriais têm afinidades, têm ligações com o rio, desde a velha casa da aldeia, a casa de chouzinhas que vão mesmo ter ao rio, a casa dos rezendes. Sacia-me aqui uma curiosidade, aquelas casas senhoriais que ladeiam a estrada 109, algumas já não estão em pé, algumas poucas ainda estão, eram casas senhoriais também. Não, tem uma ali assim, há uma senhorial, há duas, junto a 109, porque era havia uma linha que vinha de Pardilhó. Era de gente abastada na altura. Era gente abastada, que vivia tipo agora a Alentejo dos Montes Alentejanos. Tinham viviam bem, tinham os seus criados, uns viviam ali umas casinhas juntas, outros viviam fora, mas pronto, viviam todos da agricultura. A Junta, certamente terá um dono ainda, a Junta nunca se ocupou muito com a preservação dessas casas. Não, porque pertence a privados. Era privados, exatamente, e uns deixaram-os cair. Foi a velha casa de Arcã, que foi onde começou antes de 1400, à volta de 1400, a casa de Arcã, diz que era uma riqueza aquela casa. Foi pena Depois dessa casa de Arcã veio a casa dos Bitos, a casa do Sobreiro, São João do... Deixam-lhe saudades, essas casas que estão conservadas, estão a dos Bitos, é tudo particular. Que entretanto ruíram ou foram... A casa é que ruiu. A primeira casa é que está, pronto, deixaram completamente, de Arcã, essa que ficou. Foi pena. Foi pena. De resto, todas estão bem conservadas. A da Zangarieira está mais ou menos conservada. A do Outeiro é aquele que nós vemos, que era onde estava o doutor David, que era o
sogro era da Mortosa e comprou o Morgado. O Morgado faliu e esse estava na América, tinha dinheiro e comprou a casa. Normalmente a gente vinda do Brasil também. As casas brasileiras, pois, do princípio do fim do século XIX, havia várias e duas que estão de pé. Uma ali perto do Egas Muniz e uma que é das Águias, a Quinta das Águias. Foi a época dourada do Brasil que trouxe... Era dinheiro que vinha do Brasil. Exatamente. Foi a época em que Portugal ganhou mais dinheiro que o Brasil. Foi quando o Brasil se tornou independente. Pois, e então essas casas, como eu ia dizendo, foram... O Egas Muniz, o Rio Rondo passa mesmo pelo meio do Egas Muniz. Exatamente. Tem um panorama muito bonito, não é? Pois, portanto, eu já me estou... queria dizer mais alguma coisa sobre a banca. Ora bem, nós fizemos então o primeiro dia, que foi o dia da freguesia, da festa. Depois, claro, com o agradecimento, sabíamos que o governador civil, Paulo Guimarães, se tinha empenhado muito, e então falei com ele, a Junta de Freguesia foi à Aveiro falar com ele, e ele marcou um dia, que eu agora já não sei que dia é, não sei se foi. Aqui o Padre Martins diz que é o dia 5 de Abril, mas eu acho que era um feriado, tenho a impressão que foi no dia 1 de maio. 1 de maio. A banca deslocou-se quase toda para Aveiro. Foi um dia de glória, um dia maravilhoso. A banca invadiu Aveiro, transformou Aveiro e transformou-se em ela. E Paulo Guimarães, que eu estou contente, disse: eu vou à banca. Então conversei com o presidente, o juiz da Festa Santa Marinha, disse: olha, era o doutor Costa Leite, o doutor João Costa Leite, um pouco mais velho que eu, e era o juiz, e disse: então vamos, sim senhor, fazer o programa das festas. E ficou um dia só para a festa da Vila da Banca. Um dia. O que acontece nesse dia? O dia em que a Banca foi a sede do governo de Estarreja e do governo de Aveiro. Aveiro e Estarreja estavam em Banca. E Alvar, o presidente Alvar também cá estava. Veio o Bispo de Aveiro, começa de manhã às 11 horas com a missa solene, onde estavam os mordomias, os santos todos da paróquia, a pedir a Deus que corresse bem. O Bispo de Aveiro, então, Almeida Trindade. Fim da missa, uma festa na Junta de Freguesia, uma sessão solene da Junta de Freguesia, em que falou o Dr. João Costa Leite, que falava muito bem, e o recinto da banca era em frente à Junta, assim, tudo cheio de pleno de população. Quem é vencedor da festa? Tenente Coronel Ricardo Vaz Monteiro, que maravilhou toda a gente com o seu discurso. Maravilhoso. No final, que é coisa a falar sobre a Nestlé? Nestlé foi oferecido depois um almoço ao senhor governador civil, feito para 200 convivas num salão da Nestlé. Na fábrica. Na fábrica da Nestlé. Portanto, a Nestlé é colaborar com a banca. Onde estavam? Era o delegado do Instituto Nacional do Trabalho de Aveiro, das Casas do Povo, da Segurança Social, a Junta Presidente da Câmara Vice-Presidente da Câmara de Ovar, comandante da PSP, da GNR,
o Presidente de Alvar. Sinto-lhe uma alegria interior enorme quando fala deste facto. Estou a falar, isto é como estar a ver um desafio de futebol. O indivíduo está no futebol e depois está a criticar. Marcaram-se vários golos. É a mesma coisa, está a viver como se tivessem marcado golos. Exatamente. Depois, festa. O Dr. Albertino de Oliveira encomendou à FNAT a festa vir o grupo da FNAT à festa. À noite estava o grupo da FNAT, foi maravilhoso. Para terminarem, uma geralda de fogo, uma coisa fantástica de fogo. Outro pormenor que quero focar. Em 23 de junho, ora, a festa foi em julho, em 23 de junho anterior, o Dr. Marcelo Caetano veio fazer uma peregrinação a Aveiro e Valde Guimarães trouxe o presidente do Conselho de Ministros à banca. Esteve aqui, esteve um quarto de hora, 20 minutos, em frente ao busto de Egas Modiz, mas veio à banca. Tivemos o país todo de joelhos, a abraçar-nos, a dizer, afinal, vós mereceis, e mereceis muito mais. E começou com a elevação da banca à vila, começou uma nova era, mas a continuação do povo é mesmo, o dinamismo, o seu realismo não parou. Sr. Armando Correia, nós temos pouco tempo para finalizarmos esta preciosíssima conversa. Gostaria agora de lhe dar os minutos finais, cerca de 2, para uma mensagem que encerre esta nossa agradável conversa que aqui mantivemos em sua casa, e para nos despedirmos depois. Ora, a mensagem que transmito é a mensagem de alegria, a mensagem de satisfação que quero que todos os bancandenses vivam. Quero que a recordem como alguma coisa que não passou, foi alguma coisa que ficou. E ficou porque ela está na nossa alma, na nossa maneira de ser. Portanto, vamos transmiti-la aos nossos filhos, netos, a coisa que eu já faço, já tenho bisnetos, queria ter trinetos, já tenho bisnetos. Quero que esta alma da banca se propague até os tempos, nós não podemos ser diferentes. A banca não pode ser diferente, tem que ser cada vez melhor. Muito obrigado pela vossa vida. Antes de mais, quero elogiar-lhe essa sua memória extraordinária, porque com a idade... Tenho 90, mas... Tem uma memória extraordinária, relatou aqui factos e acontecimentos que de facto perdoem-me a redundância, muito poucos se lembrariam de trazer aqui a esta conversa. Sim. Eu elogio por isso, para além, naturalmente, de lhe agradecer mais uma vez. Eu é que agradeço a sua grande amabilidade em ter-nos cá hoje ao jornal O Conselho de Estarreja. Eu queria dar uma referência ao Conselho de Estarreja. Portanto, eu já sou do Conselho de Estarreja desde os anos 50, que conheci o Sr. Vitorino, era a coisa mais maravilhosa que havia. O Sr. Vitorino, era uma coisa, os óculos assim, tudo não tem, os óculos assim. Eu lembro-me dele aí também. Olha, não sei que idade é que eu estava a fazer o estágio no Tribunal de Estarreja, eu conhecia aquela gente toda, eu era novo, tinha 20 anos, toda a gente me conhecia. Mas queria dizer que o Jornal de Estarreja foi e é o elo umbilical, lembra? O elo umbilical de todo o povo, de todo o povo ribeirinho. Não é só de Pardilhó, é de Pardilhó, da Banca, da Mortosa, muita gente. Através do mundo, naquele tempo não havia aviões, não havia, era o jornal que ia... Nunca acabem com este jornal. Uma grande moda que eu tenho aqui assim o seu pai. Que extraordinário. O homem que deixou o seu emprego para se... Olha, desta fotografia era a decisão dele quando ele queria.
ou o emprego ou o jornal. O jornal, e ele disse, não, jornal. E deixou o emprego, que ele tinha um emprego bom, para se dedicar inteiramente ao jornal. Mota, os bons agradecimentos para si. Agradecimentos fazemos nós, de todos pela nós, sua participação. Onde estiveres, sabes ouvir. E muito obrigado. Se cá estivesses, tu... E certamente estará a ouvir. E muito obrigado por ter estado connosco. Mas tem aqui outro Mota que tu é. Deu dar continuidade à obra do pai. Vai dar. Sr. Arlindo Correia, muito obrigado por tudo. Desejo as maiores felicidades. Bem-haja. Quando houver alguma coisa, vocês digam. E quando entender por bem, volta à política. Muito obrigado por tudo. Obrigado, eu.